Pessoal, bem-vindos ao canal Aulas de Português. Eu sou o professor Bueno. O tema da aula de hoje é formação de palavras, ainda na área de estudo de morfologia. Nós já estudamos o substantivo comum, o substantivo próprio, mas antes de prosseguirmos para o substantivo simples e composto, nós vamos estudar um pouco mais sobre a formação das palavras. Nós vamos ver aqui agora sobre morfemas. Inscreva-se no canal e deixem seus comentários e vamos à aula! Morfologia é a área que estuda a formação da estrutura das palavras. Até aí estamos entendidos, correto? A menor unidade de estrutura da palavra é que chamamos de morfema. Então, nós vamos estudar radical e afixos. Inicialmente, o radical, que é o morfema em que está o sentido principal da palavra, a base de uma palavra. É a parte que não se altera quando ele sofre variações. Veja os exemplos: livro e livreiro, vidro, vidraça. Quais são os radicais de livro e livreiro? L, I, V, R. E de vidraça? V, I, D, R. Em livro e livreiro, os radicais são os mesmos e são da mesma família, porque tem o mesmo sentido. Em vidro e vidraça, o radical é igual, V, I, D, R, e também são da mesma família, tem o mesmo sentido, mas eles podem ser de famílias radicais iguais, mas de famílias diferentes, como vamos ver adiante. Bom, pessoal, nem sempre as palavras de mesmo radical, elas pertencem à mesma família de significação. Para você entender mais sobre esse assunto, é bom você se aprofundar, estudar mais etimologia. Mas eu tenho um exemplo que você vai entender do que se trata. A palavra casa e a palavra caso. Vejam que elas têm o mesmo radical, C-A-S, mas têm sentidos completamente diferentes. Então, são o mesmo radical, mas de famílias diferentes. Casa é um substantivo feminino, que significa edifícios de formatos e tamanhos variados, geralmente de 1, 2 ou mais andares, quase sempre destinados à habitação, família, lar. E caso é um substantivo masculino, que significa o que acontece, aconteceu ou pode acontecer, um fato, ocorrência ou sucesso. Exemplo: esse caso aconteceu há 2 anos. Também pode ser ato, ação ou feito. Outro exemplo: envolveu-se num caso de extorsão. Então, por mais que eles tenham o mesmo radical, são de famílias diferentes, sentidos diferentes. Para casa, quer dizer moradia, como vimos aí, e caso, outro sentido diferente, mas com o mesmo radical. Bom, antes de prosseguir, só para você entender melhor, eu citei sobre a vogal temática. É simples, ela é a vogal que se junta ao radical para a construção da palavra, tá? Exemplo: terra e certo. Então, a vogal temática A e a vogal temática O, elas estão trazendo o sentido para a palavra. Então, ela está construindo a palavra. A vogal temática, ela é para isso. Na palavra caso, que eu expliquei anteriormente, a vogal temática A dá um sentido de moradia e a vogal O, na palavra caso, dá outro sentido, de ato, como nós vimos anteriormente. E o radical ele pode ser primário, ou seja, não conter elementos secundários, que aí são os prefixos e os sufixos que nós vamos estudar logo adiante, que se agregam a ele ou ao tema para formar palavras derivadas. Exemplos de radical primário: sol, mal, feliz, lápis. Por que primário? Porque dessas palavras nós podemos formar outras: sol, solar, mal, malefício, feliz, felicidade, lápis, lapiseira. Viram que do primário nós conseguimos formar um secundário? Então, já os radicais que são considerados secundários, terciários, quaternários, etc., são assim denominados por suas anexações sucessivas de afixo, que são os prefixos e sufixos que nós vamos ver logo adiante. Mas o que são os afixos? Eles são divididos em prefixo e sufixo. Separei 2 exemplos para você entender. A palavra enterrar tem o radical T, E, R, R e os afixos en e AR. Percebam que o en vem antes do radical, então esse é o prefixo. E AR vem depois do radical, esse é o sufixo. No exemplo da palavra incerteza, o radical CERT. Quais são os afixos?
In, que é um prefixo, e esa, que é o sufixo. In, prefixo porque vem antes, esa, sufixo porque vem depois do radical. Então, o que vem antes do radical é o prefixo, o que vem depois do radical é o sufixo. Lembre-se quando um plano de celular, por exemplo, pré-paga o que vem antes. Então, o que vier antes do radical vai ser o prefixo. O que vier depois do radical é o sufixo. Bom, pessoal, então algumas atividades para você testar o seu conhecimento. Dê pausa, tente resolver e aí passe para adiante. Questão 1. Qual é o radical das palavras destacadas abaixo? Casa, casebre, muro e muralha. Observe que essas palavras elas são da mesma família. Casa, casebre, casinha, casarão, muro, muralha, mureta. Então são da mesma família, mas qual é o radical dessas palavras? 2. A série em que todas as palavras têm o mesmo radical é letra A, B, C ou D. Ou seja, todas as palavras na sequência precisam ter o mesmo radical. 3. Separe abaixo o prefixo da palavra infeliz. E 4. Separe abaixo o sufixo da palavra felicidade. Boa sorte! Então, aí as respostas das atividades anteriores. Questão 1. Qual é o radical das palavras destacadas abaixo? Casa, casebre, muro, muralha. Observe que eu já adiantei para você que são da mesma família. Exemplo, casa, casinha, casarão, muro, muralha, mureta. Mas qual é o radical da palavra casa? C-A-S. Da palavra casebre a mesma coisa. Da palavra muro, M-U-R. Da palavra muralha também M-U-R. Por que mesma família? Porque tem o mesmo sentido. Senão seriam de famílias diferentes, como já estudamos. Questão 2. A série em que todas as palavras têm o mesmo radical é letra B. Doméstico, domicílio e domesticar possuem o mesmo radical D-O-M. Letra C, por exemplo, popular, P-O-P e pluvioso, P-L-U, já são radicais completamente diferentes. Então, letra B é a correta. 3. Separe abaixo o prefixo da palavra, ou seja, o que vem antes do radical. O radical F-E-L-I, então o que está vindo antes, in. 4. Separe abaixo o sufixo da palavra felicidade, ou seja, o que vem depois. Qual é o radical aí? F, E, L, I. E o que vem depois? Cidade. Então, qual é o sufixo? Cidade. Veja bem que o sufixo é uma palavra inteira aí nesse caso. Então, pessoal, parabéns para você que acertou. Fiquem atentos. Se você errou alguma coisa, volte, revise o vídeo, pause, faça os exercícios, tá? E fiquem atentos que no próximo vídeo você vai entender um pouco mais sobre os processos de formação das palavras, tá bom? Que é na derivação e a composição. Obrigado por acompanharem a aula até aqui. Fiquem atentos ao próximo vídeo. Se inscrevam no canal e deixem seus comentários. Até a próxima aula.